Amados, é novamente uma alegria poder estar na casa do Senhor nessa manhã. Mais uma vez, queremos dizer que, devido às circunstâncias, é um novo momento. Sentimos a falta presencial dos amados irmãos, das famílias. É também difícil para nós não poder estar com os amados irmãos, mas é um meio que nós temos também a graça de Deus de poder chegar aos lares nesse momento em que nós estamos vivendo. Queremos dar mais uma vez um alô aos amados irmãos que nos acompanham, não só aqui em Manaus, mas em outros estados. Ao nosso amado irmão Pastor Heraldo, estamos orando, amado, pelo Senhor, que Deus possa abençoá-lo ricamente nessa sua jornada aí em São Paulo, a família. Também irmãos em outros estados que têm contactado conosco e até fora do nosso país. Que Deus possa, nesses dias, nos consolar, nos animar, através da sua palavra. Amados, nós estamos, nesses dias, já há algum tempo, estudando a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Roma. Estamos numa passagem especial, acredito, para a igreja e muito, pertinente até para os nossos dias. Estamos finalizando esses estudos aqui no finalzinho desse capítulo 13. Então, os irmãos abram as suas Bíblias para acompanhar. É Romanos capítulo 13, e eu vou fazer a leitura iniciando no verso 11 ao final do verso 14. Muitos já estão familiarizados com essa passagem, nós temos meditado já há algum tempo, mas ainda tem alguma coisa boa para nós nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus em Romanos capítulo 13, verso de 11 a 14. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Que Deus abençoe ricamente a sua palavra e fale mesmo, aplique aos nossos corações. Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante do Senhor, da tua palavra, e é realmente um privilégio para todos nós. Nesse momento, Senhor, queremos ouvir de uma forma eficaz a tua palavra. E sabemos que para isso nós necessitamos, dependemos, precisamos unicamente do autor da palavra, do Espírito Santo, que ele venha mesmo a falar aos nossos corações, ele seja o nosso professor, e que cada vida, cada amado que está ouvindo a tua palavra, possa mesmo ter os corações, as suas mentes abertas, ser mesmo iluminados pelo Senhor. E assim, Pai, que a tua palavra penetre verdadeiramente em cada coração. E te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo da verdade, ele que ilumine, ele mesmo que trabalhe em cada vida, em cada coração. E assim, Pai, a tua igreja que está reunida nesse momento, até ouvindo a tua palavra, possa receber realmente o alimento espiritual,
para as nossas vidas. Como nós cantamos, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E que seja mesmo vindo do Senhor, Pai, nessa manhã. E assim também te pedimos, se porventura há um amigo nosso, uma pessoa que esteja ouvindo nesse momento a Tua palavra, que ainda não tem realmente a certeza da salvação, o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que também a Tua palavra convença dessa verdade e que o Teu Santo Espírito fale mesmo nessa manhã. Desde já entregamos as vidas preciosas, rogamos sim, Pai, por todos, agradecido já, no nome de Jesus, amém. Amados, na última semana do último estudo, nós estamos tratando aqui no versículo 13, quando o apóstolo Paulo, ele diz assim: andemos dignamente como em pleno dia. Estávamos vendo que é uma ordem, é um comando para os filhos de Deus, os filhos da luz. É realmente um desafio para a igreja do Senhor. É o imperativo que Deus dá aos seus filhos e o requer realmente como forma de obedecê-lo, de andarmos dignamente como em pleno dia. E nós estamos sendo desafiados a andar como filhos da luz, porque a própria palavra de Deus diz que outrora nós não éramos filhos de Deus, nós não éramos filhos da luz, e isso vale para qualquer pessoa que nasce nesse mundo. Meus amados, ninguém nasce filho de Deus nesse mundo, apesar de muitos ensinarem que todos nascemos filhos de Deus. Mas, infelizmente, a palavra de Deus contradiz essa afirmação. Não é verdade. A Bíblia diz que nós sim nascemos criaturas de Deus, mas não nascemos filhos de Deus. Agora, podemos nos tornar filhos de Deus. E assim a palavra de Deus nos diz, no Evangelho de João, no capítulo logo 1, no Evangelho de João, mostra claramente essa verdade. Diz assim, João 1:11, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 11, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Está falando de Jesus, que ele veio para o povo judeu, mas os judeus não o receberam. Nós sabemos que o povo judeu rejeitou Jesus Cristo, rejeitou o Salvador. E pelas mãos dos romanos, ele foi crucificado, foi morto, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Mas ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas olha aqui no verso 12. Mas a todos, sem exceção, tanto judeus como gentios, a todos quantos o receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Diz aqui, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, Deus dá o poder de nos fazer filhos de Deus, porque diz aqui, outrora nós não éramos. Se tem que ser feito, é porque não era filho, mas para ser feito filho de Deus, só com a graça, com a misericórdia, com a bondade, com o amor de Deus. E a Bíblia diz, o propósito que Jesus veio a este mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória do unigênito,
do unigênito Filho de Deus. Então ele veio para buscar e salvar perdidos pecadores, fazer a obra da salvação, fazer a obra realmente da redenção. E através dessa obra, essa obra tem o poder, a eficácia de fazer um pecador, um filho de Deus, através do Evangelho. O Evangelho diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E é esse Evangelho que salva, que tem o poder. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o versículo diz: a saber, os quais, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Para se tornar um filho de Deus, tem que crer em o nome de Jesus Cristo. O nome que salva. O apóstolo Pedro diz, esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores. E se tornou a pedra angular, Atos 4:11. E se tornou a pedra angular, 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e dá o nome dele, Jesus Cristo, o homem. Então, aos que creem no seu nome, crer é confessar Jesus Cristo como seu Salvador, é confiar a sua vida não a um mediador, uma mediadora, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E esse poder que vem de Deus, diz aqui o apóstolo Paulo, os quais, nós, verso 13, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É uma obra única de Deus, preparada por Deus, a salvação através de Jesus Cristo. Então, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, a igreja de Cristo, são todos os que creram no seu nome e são batizados no corpo de Cristo, um corpo espiritual do qual ele é o cabeça, e todos que creem no seu nome são mesmo pertencentes agora à família de Deus, batizados nesse corpo pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios 1, 13 e 14 diz: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, carimbados, batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Ele é o penhor, é o penhor mesmo, a garantia que você e eu somos filhos de Deus. Então, a igreja ali em Roma era a igreja dos filhos de Deus, dos nascidos de Deus, apesar de estar ali em Roma, mas não era para toda Roma, mas somente esses, os filhos de Deus, os filhos da luz. E como tais, nós somos agora, desafiados a andar como filhos da luz. Então, Paulo aqui está exortando a igreja, até que nós temos acompanhado, que é o momento, é hora mesmo de acordar até do sono espiritual. Ele faz o alerta, que vem alta a noite, vem chegando o dia, e é hora de acordarmos do sono, porque agora a nossa salvação está mais próximo do que quando no princípio nós cremos. E nós temos estudado, amados irmãos, que a nossa salvação está agora mais próximo do que quando no princípio cremos,
é a salvação da nossa glorificação. Esse dia tão especial em que Jesus vai voltar e vai assim nos transformar esse nosso corpo de humilhação em um novo corpo, um corpo glorioso, a imagem do seu. Então, já é hora de acordar. Nós devemos agora andar realmente como filhos da luz. E falamos de 3 coisas como nós devemos andar. A primeira é negativa, é não andar, né? Como diz aqui, não andar mais nas obras das trevas. Ele diz aqui no versículo 12, na parte final, ele diz, deixemos, pois, as obras das trevas, as obras infrutíferas das trevas, não mais andar nessas coisas, abandonar. E nós falamos que esse abandonar não depende só de nós, né? Mas para abandonar nós dependemos também de nos revestir da armadura de Deus. Paulo continua aqui, olha, deixemos, versículo 12, a parte final, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Devemos abandonar, mas não somente com a nossa força e com o nosso poder, porque nós não temos, mas nós temos que nos armar, nos revestir de toda a armadura de Deus. E agora sim, no verso 3, né? Andarmos dignamente como em pleno dia. Então, esse andar, amados irmãos, como nós vimos, é o andar do crente, é o andar do Filho de Deus, é o andar, como diz aqui, dos filhos da luz. Não é? Então, nós estamos aprendendo que agora é um comando que Deus dá aos seus filhos, não a todos não, mas aos filhos de Deus, devemos andar, é mesmo uma ordem, é um imperativo, ou seja, é uma obrigação nossa de andar como filhos da luz. Na semana passada nós mostramos, né, que Jesus disse, o próprio Senhor Jesus, em Mateus 5,48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Então, o alvo que nós colocamos do andar dos filhos da luz é a perfeição. Sede perfeitos, como o vosso Pai celestial é perfeito. Então, é o alvo para as nossas vidas, realmente a perfeição. E é possível, sim, nós andarmos, buscarmos a perfeição. O apóstolo Paulo, ele é bem claro, né, incentivando as igrejas, lá em Filipenses, ele mesmo fala, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que de antemão estão, procuro o alvo, não é? Realmente a perfeição. Então, nós tratamos disso na semana passada, é um comando, é uma ordem, e é um imperativo, e é possível sim, e nós vimos ilustrações no Velho Testamento de homens e mulheres crentes, filhos de Deus, que em suas gerações, em suas épocas, eles andaram buscando a perfeição, eles andaram como filhos da luz, buscando mesmo imitar a Deus. E falamos, né, de Noé, falamos de Jó, falamos de Daniel e fomos para Hebreus, no capítulo 12, vamos lá, e concluímos a mensagem no domingo passado aqui, Hebreus capítulo 12, quando diz assim, portanto, verso 1, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, andemos com perseverança a carreira que nos está proposta.
olhando o alvo, firmemente para o autor e o consumador da fé, é Jesus Cristo. Então nós assim temos essa grande nuvem de testemunhas de amados irmãos em toda a história do Velho Testamento, que nós devemos imitar, e eles também, obedecendo esse comando, essa ordem, buscaram andar como filhos da luz. E aí a segunda coisa que nós estamos vendo, que o apóstolo Paulo nos exorta, volte lá, é o andar. Agora, como nós devemos andar? Esse comando que foi dado. Aí diz lá no verso 13 de Romanos 13, andemos dignamente, como em pleno dia. E aí nós falamos que, amados irmãos, esse dignamente é a maneira de como nós devemos andar, como os filhos da luz, como os filhos de Deus. E esse dignamente é de uma forma irrepreensivelmente, justamente, honestamente, decentemente, veneravelmente, corretamente, como verdadeiramente deve andar os filhos de Deus nesse mundo. E é o desafio, é o alvo para cada um de nós. O salmista, no Salmo de número 15, no versículo 1 e 2, o salmista diz assim, meu amado, quem, Senhor, ele faz uma pergunta, habitará no teu tabernáculo? Quem vai habitar no tabernáculo de Deus? Ou seja, a casa de Deus, a presença de Deus nos céus. Quem vai habitar? E ele continua essa pergunta: quem há de morar no teu santo monte? Quem vai habitar? Quem vai morar no santo monte de Deus? Quem vai à presença de Deus? E aí ele responde: o que vive, o que anda, o que pratica com integridade, a honestidade, a justiça, diz o salmista, e pratica a justiça e de todo o coração fala a verdade. Então, é esse que vai habitar, é esse que vai morar na presença do nosso Deus. E é esse, amados irmãos, o alvo, o desafio para hoje, nesses dias, para o povo de Deus. Então, nós vimos testemunhos e exemplos no Velho Testamento e agora no Novo Testamento, para a igreja do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele nos desafia: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, pastor Nivan está estudando 1 Pedro na escola dominical também. Ele diz aqui, 1 Pedro, no capítulo 1, ele fala com os eleitos de Deus, com os filhos de Deus, com os peregrinos que andam, nós somos peregrinos. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é uma pátria celestial. Então, o Pedro manda essa carta a esses irmãos dispersos. E no capítulo 1, no versículo 3, ele os identifica, esse povo. Olha como é interessante. Então ele diz assim, 1 Pedro 1,3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Então, os filhos de Deus, todos foram regenerados, receberam um novo nascimento, para uma viva esperança, com um propósito
diz aqui, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança é Cristo, e nós vivemos essa viva esperança, mas ele continua, não só para uma viva esperança, mas, verso 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, revelada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Olha que maravilha, esse povo, foi regenerado para viver uma viva esperança, para recebermos uma herança já guardada nos céus, que está nos aguardando, mediante a fé e pelo poder de Deus. E continua, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, ou seja, a nossa glorificação, essa salvação que estamos aguardando, essa bendita esperança. Então, esses aqui, irmãos, que estão nessa condição, devemos andar como tais. Então, no verso 13, capítulo 1, ele diz assim, olha, por isso, por esse motivo, diz aqui, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Estamos aguardando essa bendita esperança, a revelação de Cristo. Como filhos, veja, agora da obediência. Como os filhos da luz, como aqueles que obedecem a Deus, obedecem a sua palavra, que obedecem o comando, diz aqui, a não mais vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Nós estudamos, não mais voltar ao passado, não mais andar naquelas coisas, nas obras infrutíferas das trevas, mas diz aqui, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, perfeito aquele que vos chamou. Veja, amados, tornai-vos perfeitos, tornai-vos também santos, também vós mesmos. É pessoal, é individual, é o alvo para a tua, para a minha, para a vida da igreja. Tornai-vos santos, perfeitos. E aqui fala, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, o nosso procedimento é a nossa maneira de viver, é o nosso andar, é o nosso caminhar, é o nosso agir, é o andar mesmo, dignamente, que o Paulo agora está nos desafiando. Então, a igreja, como Pedro está desafiando, João, todos os apóstolos, eles desafiam a igreja a andar realmente de um modo digno do Evangelho. Então, vamos ver mais, assim, esse comando, e como nós devemos andar. Eu separei aqui algumas passagens, começando com Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, Efésios capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, Paulo estava na prisão ali em Roma, que, veja, amados, andeis de um modo digno da vocação a que fostes chamados, com dignidade, com responsabilidade, com honestidade. É esse mesmo aqui o desafio. Mais à frente um pouquinho, em Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 27,
o apóstolo Paulo novamente exorta a igreja. Ele diz: vivei, andai, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. E no início até desse novo ano, de 2020, o nosso amado pastor Fred Orr, que muitos o conheceram, o fundador aqui dessa igreja, todo início de ano, a nossa igreja faz aniversário, e esse ano foi o 27º aniversário, ele colocava um alvo para a igreja, um gol, um objetivo, né? Então, nós assim também continuamos colocando esse alvo. E nesse ano de 2020, o alvo para a nossa igreja foi baseado e nesse versículo aqui, que Paulo escrevendo à igreja de Filipenses, exortando os irmãos a viver de um modo, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. E assim nós colocamos, como alvo, ou seja, a prioridade para as nossas vidas, esse viver, esse andar, de um modo digno da vocação, de um modo digno do evangelho de Cristo. E aí Paulo coloca, acima de tudo, aliás, o viver é a nossa responsabilidade, sermos responsáveis por viver. E, acima de tudo, que fosse a nossa prioridade. A primeira coisa, na minha vida, nas nossas vidas, esse andar de um modo digno do Evangelho, ou seja, andar com dignidade, amados irmãos. Então, é isso que a igreja hoje tem que praticar. Indo mais um pouquinho à frente, em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, nós estamos estudando também nas terças-feiras. Paulo diz assim, olha, finalmente, irmãos, tem a ver com andar com dignidade, né? Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a exortação aqui é uma mudança de pensamento, é uma mudança de comportamento, é uma mudança no caráter, na forma de pensar, que outrora nós pensávamos de outra maneira, como filhos das trevas, andávamos nessas coisas, mas acreditamos em cada filho de Deus, uma mudança, uma transformação, uma regeneração na nossa mente e no nosso coração. E passamos agora, como a própria palavra de Deus diz, a termos a mente de Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício. É mesmo um comando, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso procedimento. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, escute, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as vossas vidas, para as nossas vidas. E nós sabemos perfeitamente qual é a vontade de Deus para a tua, para a minha, para as nossas vidas, amados irmãos, para os filhos de Deus, que andemos
de um modo digno, que andemos com uma mudança de comportamento, uma mudança de opinião, uma mudança mesmo no nosso caráter. Então, aquilo que nós devemos pensar, seja isso, que ocupe a nossa mente. Mas, infelizmente, ainda nós vemos no meio da igreja, muitos que ainda ficam pensando nas coisas que já deveriam estar sendo esquecidas, as coisas que não edificam, as coisas que não realmente levam a Deus. Infelizmente, amados, é a derrota de muitos crentes até. Ainda estão com esses pensamentos terrenos, pensamentos mundanos, pensamentos de obras infrutíferas, realmente das trevas. Mas o que ocupe agora o vosso pensamento, o meu, o nosso pensamento, amados, seja as coisas de Deus, Lá em Colossenses aqui, segura um pouquinho aqui, mas Colossenses no capítulo 1, aliás, no capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo novamente fala aqui, Colossenses 3:1. Portanto, se fostes, está falando com o crente, ressuscitados juntamente com Cristo, veja, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Ou seja, o que eu devo buscar, o que eu devo desejar, o que eu devo pensar, que ocupe o meu pensamento, diz aqui, olha, verso 2, pensais nas coisas lá do alto e não nas daqui são da terra. Então veja, o que ocupe o meu, o nosso, o vosso pensamento, volte lá, Filipenses 4:9. Isso praticai, o que pensais agora, isso praticai. Coloque em prática, que o apóstolo diz, olha, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. Coloca em prática. E o Deus da paz será realmente convosco. Então, amados, o andar, o caminhar, o praticar, o meu procedimento, esse viver, como nós devemos viver, seja a nossa prioridade, seja a nossa responsabilidade e andar realmente com dignidade. Veja mais aqui versículos, é interessante, Colossenses, onde nós estávamos, Colossenses 1:9, Paulo está orando por essa igreja, ele diz, olha, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Como eu vou viver? Com dignidade, de um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. E olha como diz, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É esse, amados, como nós devemos andar nesse mundo. Veja mais, 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, e no versículo 10, Paulo está também dando um testemunho aqui a essa igreja. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Olha o apóstolo Paulo como ele desafia, Vós sois testemunha da forma, da maneira, do modo como nós andamos no
nosso meio. Nosso procedimento, a nossa conduta, né, de forma piedosa, justa, irrepreensível, dignamente. É esse, né, o foco hoje na manhã. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, ensinamos, consolamos, encorajamos vocês e admoestamos, ou seja, edificando a vocês, para viverdes por modo digno de Deus e que vos chama para o seu reino e para a sua glória. Está vendo, meus amados? Não tem outro comando, né? Como nós devemos viver. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 agora, e no versículo 12, olha, é o mesmo sentimento do apóstolo. 1 Tessalonicenses 4, 12, de modo que vos porteis, andeis, caminheis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Então, a forma, a maneira, a nossa conduta, como nós devemos andar, né, nos portar com dignidade. 1 Pedro, capítulo 1, nós estamos vendo algumas passagens, né, para ratificar mesmo. 1 Pedro, no capítulo 1, e versículo 13, nós mencionamos anteriormente, mas por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, filhos da luz, não mais vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, andai. Né? E aqui diz, olha, em todo o vosso procedimento, a maneira de andar, né? O nosso proceder, a nossa maneira mesmo de agir. Mais um pouquinho no capítulo 2, no versículo 11, o Pedro, ele enfatiza mesmo, e dizendo assim, olha, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento, a maneira de andar, a maneira mesmo de proceder, até no meio do mundo, no meio mesmo dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, você vai ser muitas vezes falado, sim, acusado, né, pelos de fora, mas veja, aquilo que falam contra vós, até como que se fossem de malfeitores, observando, vendo as vossas boas obras, os vossos procedimentos, a vossa maneira de andar, glorifiquem a Deus até no dia da visitação. Vamos ver mais aqui também um pouquinho do João. 1 João, no capítulo 2, 1 João, capítulo 2, e 1 João, capítulo 2, 6, diz assim a palavra de Deus. Aquele que diz que permanece nele, aquele que diz que é filho de Deus, esse deve, olha o comando aqui, também andar assim
como ele andou. Sabe, amados, é um nível realmente alto, elevado. Nós devemos, sim, diz aqui a palavra de Deus, andar também assim como ele andou. Sede santos, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. O apóstolo Paulo, ele, como Pedro, né, como João, ele enfatiza isso mesmo na vida cristã, na vida da igreja. E somos desafiados, amados irmãos. Olha só, abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5. É uma passagem mesmo desafiadora para a igreja do Senhor. Efésios capítulo 5, e versículo 1. E fica esse pensamento, né, de ser realmente esse comando, essa ordem, que seja nossa responsabilidade, que possa ser colocado como prioridade nas nossas vidas, que possa ser realmente essa maneira de andar, essa maneira de viver com dignidade. Olha o desafio, diz aqui, Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, é o mesmo comando, a mesma ordem, imitadores de Deus. Já pensou? Você e eu sermos imitadores de Deus? Sim, diz aqui, como filhos amados, e andai. Olha só, nós devemos andar, diz aqui, em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O apóstolo Paulo, né, ele diz ali, imitem a Deus. Nós sabemos que nós não vemos a Deus. Deus é invisível, está nos céus. Mas nós devemos imitá-lo como? Então ele enviou, né, o seu Filho, Jesus Cristo. É o Deus vivo, Deus encarnado. Então nós temos o exemplo de como realmente imitar a Deus através, né, de Jesus Cristo. Ele é o Filho perfeito de Deus. Ele é o Deus encarnado. E como é que ele andou? Aqui diz, amados irmãos, né? Cristo andou realmente como sacrifício e oferta a Deus como o aroma suave. Então, como nós devemos andar? Assim como Cristo andou, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A maneira de andar é a maneira que Cristo realmente andou e nós devemos imitá-lo, né? Andar assim como ele andou. É possível, é difícil, mas não é realmente impossível. E aqui ele fala, né? É como oferta e sacrifício a Deus como aroma suave. Em outras palavras, meus amados, é obedecendo a palavra de Deus, obedecendo mesmo aquilo que Deus nos ensina, sendo obedientes ao Senhor. O Senhor Jesus diz que Deus o amava, né? O meu Pai me ama, porque aquilo que Ele manda, isso eu faço. Jesus disse, uma comida eu tenho, uma bebida eu tenho, e essa comida é fazer a vontade do meu Pai. Então não tem outra, né? Não tem outro alvo, senão esse. A cada um de nós, mesmo a sua igreja, é o andar como Cristo andou. É buscar mesmo a perfeição, é buscar mesmo, sim, a santidade. Então, voltando lá para Romanos,
né, nessa parte final aqui, desse desafio para todos nós, o apóstolo Paulo, ele diz assim, né, Romanos capítulo 13 e versículo 13. Andemos é o comando. Mas andemos como? Né? Dignamente, como em pleno dia. E aí ele completa, né, como nós não devemos mais andar. E aí ele fala, nós em últimos estudos falamos muito disso, não mais em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Entrando no verso 14, né, a parte B, olha, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, irmãos, esse andar, né, é o nosso alvo. Andar como filhos da luz e não mais andar, não mais nos dispor para a carne, para os seus desejos, para as suas concupiscências, mas que o nosso alvo, o nosso propósito, o nosso projeto de vida, seja mesmo andar assim como Cristo andou, né? Como ele diz no verso 14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, é o alvo presente, é o alvo aqui nesse momento, é o alvo, sim, para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma passagem maravilhosa, muito prática, em que, assim, fazendo essas considerações finais, nesse trecho que nós ficamos muito tempo, né? E terminando assim com esse andar dos filhos de Deus, o andar dos filhos da luz, que seja realmente o alvo para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Que o Senhor Jesus, meu amado irmão, nos dê a graça que Ele tem dado, nos dê a capacidade que Ele nos tem dado, através do Seu Santo Espírito, e que nós possamos colocar em prática. Nós somos desafiados realmente pelo Senhor Jesus. Eu acho muito bonito, né, ali o Sermão do Monte, o Senhor Jesus, Ele terminando aquele sermão tão especial, um dos mais belos discursos, cheio mesmo de ensino, de desafio, mas ele fala, né, para os seus discípulos, como eles deveriam andar nesse mundo. Ele diz assim, em Mateus capítulo 5, versículo 13, vós sois o sal da terra. O sal tem uma função, tem um propósito, né? O sal serve para conservar. E ele diz, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. Ele diz, vós sois a luz do mundo. É para iluminar as trevas. E ele diz, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, um local que ilumine, e que alumie a todos que se encontram na casa. Então, amados, você e eu somos desafiados a ser testemunhas do Senhor, como
esse andar como o sal da terra, como a luz do mundo. Não só andar, não é? Mas veja que tem que trabalhar isso em nossas vidas, porque ele diz: assim brilhe também a vossa luz, a tua, a minha, diante dos homens, para que eles, vendo o seu testemunho, o seu trabalho, né, vejam as vossas obras, as boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Através do nosso testemunho, do nosso trabalho, transformar vidas para o nosso Senhor. Então, amados, nós finalizamos essa parte aqui do capítulo 13 com esse desafio para a Igreja de Cristo, o andar do Filho da Luz, o andar realmente do Filho de Deus, não mais, né, nessas obras infrutíferas das trevas. Devemos abandonar. Devemos nos armar de toda a armadura de Deus e assim andar dignamente, de um modo digno do Evangelho de Cristo. Que Deus possa, sinceramente, desafiar a minha vida, a sua vida, as nossas vidas. E você, amado amigo que está nos ouvindo nessa manhã, você não vai conseguir andar como filho da luz, como a palavra de Deus requer, se você ainda não é um filho de Deus. Por mais que você tente, você não vai conseguir. Mas para isso você precisa entregar a sua vida a Jesus, o autor e o consumador da fé, como nós vimos no início. Confiar a sua vida a Ele. Eu não tenho nenhuma dúvida, mas nenhuma mesmo, que Ele dá a salvação. Ele te transforma, Ele te transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Te transforma em um filho de Deus, te dá uma nova vida, um novo nascimento, e assim você poder andar também, como um filho da luz. Pai, nós te louvamos nessa manhã, porque mais uma vez tivemos o privilégio de ouvir a Tua palavra e sermos desafiados por ela, Senhor. A Tua igreja que já foi mesmo regenerada, salva, nós devemos agora andar como filhos de Deus, como testemunhas do Senhor. E devemos sim, Pai, ser a luz nesse mundo, sal nessa terra. Nos ajuda a abandonar as obras infrutíferas das trevas, nos armar com toda a armadura de Deus e andar como filhos de Deus. Te pedimos também, se porventura há algum amigo nos assistindo, ouvindo a Tua palavra, que possa entender que precisa sim da salvação e que hoje seja o dia da salvação. Obrigado, Pai, aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus, amém. Vamos louvar o nosso Deus.